Olá, eu vou resolver essa questão. Na figura, o triângulo ABC é inscrito numa circunferência de centro O e diâmetro AB. Os pontos E e D pertencem aos lados AC e AB, respectivamente, e são tais que EO e CD são perpendiculares a AB. Se AD igual a 12 e DB igual a 3, pode-se afirmar que OE é médio. Aí tem a figura, uma circunferência. O problema está dizendo que os segmentos OE e CD são perpendiculares ao lado AB, ou seja, estão formando aqui ângulos de 90 graus. O AD tem medida 12, conforme questão, e o DB tem medida 3. Esse triângulo inscrito na circunferência, o triângulo ABC, ele é reto. Ele é reto no vértice C, porque esse vértice C é um triângulo inscrito na circunferência, o ACB. Como aqui eu tenho diâmetro, então o arco aqui é de meia volta, o arco de 180 graus. Como o ângulo inscrito na circunferência, ele é a metade do arco que está limitando ele, então 180 dividido por 2 dá 90. Para calcular o OE, eu vou calcular o CD primeiro. Para isso, eu vou usar a semelhança de triângulos. Tem esse ângulo aqui no vértice A. Eu vou colocar um traço para ele. E esse outro ângulo aqui no vértice B. Eu vou colocar dois traços para diferenciar do ângulo do vértice A. Aí tem o triângulo BCD. Ele já tem um ângulo reto e um ângulo com dois traços. O outro ângulo, o terceiro, no vértice C, vai ter que ser o ângulo com traço, já que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre constante, é sempre igual a 180. Aí eu posso fazer o mesmo raciocínio aqui por triângulo ACD. Já tem um ângulo com traço e um ângulo reto. E o terceiro ângulo vai ser o de dois traços. Antes de calcular o OE, vou calcular o CD, que é a necessidade de calcular ele. Veja que os triângulos ACD e os triângulos BCD são semelhantes, já que os ângulos são respectivamente congruentes. Tem um ângulo reto, um ângulo com dois traços e um ângulo com um traço. Aí eu vou fazer aqui uma proporção direta. Eu quero calcular a medida de CD a princípio. Observando o triângulo ACD, o lado CD, os ângulos adjacentes a ele tem dois traços e o ângulo de 90. Verificando no triângulo BCD, o lado correspondente vai ser o lado que tem o ângulo reto e o ângulo com dois traços, que é o DB, que tem medida 3. Então, CD é proporcional a 3. É igual, retorna aqui ao triângulo ACD. Agora eu tenho que pegar um lado que tem a medida. Eu vou pegar o lado AD. O lado AD, os ângulos adjacentes a ele, tem um traço e o ângulo de 90. Esse lado AD tem medida 12. Observando no triângulo BCD, o lado que tem o ângulo de 90 e o ângulo com traço é o CD. Aí aqui eu montei a igualdade. Fazendo o cálculo, eu multiplico CD vezes CD. CD ao quadrado. E faço 3 vezes 12, que vai dar 36.
O número ao quadrado, o número positivo ao quadrado, que vai dar 36, é 6, porque 6 ao quadrado é 36. Então, CD tem medida 6. Agora, vou fazer o seguinte, tem esse triângulo aqui, o triângulo AEO. Ele tem um ângulo de 90 e um ângulo com um traço. O terceiro ângulo tem que ser o ângulo com 2 traços. Aí ele é semelhante ao triângulo, o AEO, ele é semelhante ao triângulo BCD, pois eles têm os ângulos respectivamente congruentes. Eu quero a medida OE, é a medida que o problema quer saber o valor. Eu vou começar com OE. Esse é o lado do triângulo AEO. Observe que os ângulos adjacentes a esse lado têm 2 traços e o ângulo de 90. Verificando no triângulo BCD, o lado que tem os ângulos adjacentes com 2 traços e um ângulo de 90 é o DB, que tem medida 3. Aí é igual, retorna ao triângulo AEO. Agora eu tenho que pegar um lado que tem a medida. Eu vou pegar o lado AO. Esse lado AO é o raio da circunferência, pois o raio da circunferência vai do centro até a circunferência. O raio da circunferência é a metade do diâmetro. O diâmetro, o AB, vale 15, já que o AD vale 12 e o DB vale 3, então 12 mais 3, 15. Então, o AO vai valer a metade, 15 sobre 2. Eu vou pegar esse lado que tem medida, 15 sobre 2. Aí o lado proporcional a ele, no triângulo BCD, vai ser o lado que tem um ângulo reto e um ângulo com um traço, que é o CD. O lado CD já foi calculado a medida que é 6. Agora basta fazer essa regra de 3. OE é igual. Vou multiplicar 3 vezes 15 sobre 12. Só fazer 3 vezes 15, 45. Aí sobre 2 dividido por 6. Para fazer essa divisão é o seguinte, 45 sobre 2, eu faço, ou melhor, eu troco o sinal de dividir por vezes e faço o inverso de 6. Vou dividir 45 por 3, que vai dar 15. E 6 por 3, que vai dar 2. No numerador sobrou 15 vezes 1, que é 15. E no denominador sobrou 2 vezes 2, que vai dar 4. A medida do OE é 15 sobre 4.